Estamos na área, viu? Para mais um correspondente médico aqui com o doutor Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Vamos em frente? Tudo bem, Lisa. Vamos em frente, vamos trabalhar. Não é nem vamos em frente, é vamos trabalhar, que esse é o nosso ponto de partida aqui do quadro quando o doutor fala isso. E você pode participar com a gente, viu? Hashtag correspondente médico, principalmente com um assunto que a gente vai trazer já, que é sobre alimentação, o tal do fast food, aquela batata frita, aquele hambúrguer, pizza ou qualquer que seja o alimento que você peça aí na sua casa ou coma na rua, alimentação rápida. A pergunta é, você come fast food porque gosta, porque adora ou por praticidade? Para facilitar, deixa eu pegar um fast food aqui. Essa é a pergunta. Responde pra gente, hashtag correspondente médico, vai lá no Twitter e nos diga isso, já a gente vai explicar o porquê. Mas antes, o nosso primeiro tema é que um paciente que pegou Covid-19 teve o pulmão transplantado. Pois é, recebeu um novo pulmão e agora ele recebeu alta médica após ficar meses internado. Henrique Batista do Nascimento, este é o nome dele, estava hospitalizado no Instituto do Coração, em São Paulo. Ele foi entubado e passou 4 meses, isso mesmo, é muito tempo, 4 meses, utilizando aquele equipamento chamado de ECMO. Lembra que a gente falou muito isso, o pulmão artificial, que ficou ainda mais conhecido na época do ator Paulo Gustavo? O ECMO é a membrana de oxigenação extracorpórea. Teve de passar por esse tratamento com ECMO até receber um novo órgão, isso mesmo, ele recebeu um novo pulmão. O Instituto do Coração informou que realizou apenas 3 procedimentos como esse em pacientes infectados pela Covid-19. E o Henrique foi o único que resistiu após o procedimento. Doutor Fernando Gomes, basicamente, o pulmão não está bem, não está funcionando bem. Vamos para uma última alternativa, que é o transplante, um pulmão novo. E aí, o melhor dos momentos é quando a gente pode dizer que o paciente resistiu, superou o momento e segue vivo. Exatamente. Quando a gente lembra o que é a ECMO, né, essa membrana de oxigenação extracorpórea, a gente percebe que a intubação orotraqueal ainda não é o fim da linha, porque na verdade você está oferecendo oxigênio e, enfim, ar sob determinadas condições de pressão, volume, etc., que garantem com que partes do pulmão que ainda funcionem façam a troca gasosa. A conhecida hematose, né? Coloca oxigênio para dentro e gás carbônico para fora. Quando o pulmão ele está machucado pelo coronavírus a ponto de não ser hábil de fazer a troca gasosa, a gente de fato tem um problema estrutural muito grave, porque nós precisamos do oxigênio para viver e todos os tecidos sem oxigênio deixam de existir, entram num processo de morte. Então, antes do transplante, existe essa alternativa, que é a ECMO, no qual, na verdade, você tem a retirada do sangue através de um catéter que passa por um sistema de bomba que impulsiona esse sangue retirado para uma membrana onde faz a troca, que acaba sendo o pulmão artificial propriamente dito, e uma vez esse sangue oxigenado, ele é devolvido para dentro das veias, fazendo, portanto, a vez do pulmão. É lógico que a pessoa não pode viver com isso aqui para o resto da vida. É absolutamente fora do comum, né? Fora do comum. E o sangue, por mais que exista tecnologia atualmente, ele passa por um processo inflamatório só de estar transitando por fora do corpo por um tempo prolongado. Como o pulmão do paciente não recuperou depois, ele ficou fibrosado, ele ficou sem capacidade, na verdade, de fazer troca gasosa, existe então aí um dilema, uma situação crítica, um ponto de linha que precisa ser resolvido apenas com a troca do órgão. E aí entra a questão do transplante de pulmão. Aconteceu um no começo do ano no Japão, que também foi relatado com sucesso. É verdade, a gente contou aqui. A gente contou por aqui. É verdade. E a gente sabe que assim, é um dos transplantes mais desafiadores que existem, porque o pulmão é um órgão de superfície muito grande com toda a questão da circulação sanguínea, com a questão do processo inflamatório. Você precisa ter um doador que tenha compatibilidade imunológica, sanguínea e também compatibilidade em termos de tamanho de caixa torácica, para que você consiga desviar a circulação sanguínea, a gente está falando aqui da parte pulmonar da circulação, para esse novo órgão. Lembrando que esse indivíduo ele vai conseguir circular o ar, fazer a transição do ar, mas vai necessitar, sem sombra de dúvida, da utilização de imunossupressores para que não exista rejeição do órgão. Então você troca um problema que é insolúvel, você não tem como fazer a troca gasosa, por um outro de fácil manejo. E quem passou por um transplante, neste caso do Henrique, e que bom que acabou tudo bem, agora vai ter de passar por um acompanhamento, né, uma reabilitação, que deve ser de 3 a 6 meses. Neste caso, doutora, a gente está falando de alguém que vai precisar de acompanhamento médico para a vida inteira?
Sim, você vai precisar que esse indivíduo participe de consultas periódicas com a equipe que fez o transplante de pulmão, sem sombra de dúvida, por uma questão até mesmo de manuseio dos imunossupressores que vão ser necessários. E durante esse período de reabilitação mais precoce, lógico, né, o próprio corpo vai ter que se acostumar com aquele novo pulmão, com a nova troca gasosa e, portanto, o seu organismo vai passar por um processo de adaptação que a gente tem certeza que vai dar tudo certo. Ai, tomara que dê. A gente vai acompanhar aqui à distância, viu, Henrique? A gente deseja que tudo fique ótimo e com saúde para você, porque isso é tranquilidade para você e para sua família, com certeza. E isso, sem sombra de dúvida, é um motivo de orgulho muito grande para o nosso país, para o Instituto do Coração, para a Faculdade de Medicina da USP, porque, na verdade, é uma medicina de ponta. Excelente. Que, enfim, precisa ser aqui levada em consideração em níveis internacionais. Doutor, uma dúvida que eu tenho. No Brasil, a gente tem quase 600 mil mortos. Vamos supor que alguém que perdeu alguém está assistindo isso e pensando, nossa, então o meu parente poderia ter recebido um transplante? Nossa, então tinha essa alternativa. Para fazer um transplante, não é exatamente, vou falar aqui bem coloquialmente, o pulmão não está bom, vamos colocar outro. Mas é uma série de questões até na saúde da pessoa, né? Porque se a pessoa está muito debilitada já durante todo o processo, é muito difícil passar por um procedimento de transplante. Então, são várias questões muito além do que o próprio pulmão. E do ponto de vista prático, o que a gente vê aqui, Elisa, é uma questão de gargalo. Porque o que acontece? O paciente necessitou ter a questão relacionada com a insuficiência respiratória por mau funcionamento do pulmão, ter a disponibilidade da circulação extracorpórea no sentido da ECMO, para conseguir fazer a vez do pulmão, conseguir ter passado por durante todo esse período sem nenhuma complicação grave que levasse ao óbito, até chegar o momento em que ele está estável com a ECMO e não é possível viver com a ECMO para o resto da vida dessa maneira. Portanto, então, entra numa situação crítica da necessidade do transplante do pulmão. Aí o caso, então, do Henrique, que recebeu um novo pulmão. A gente deseja que continue tudo ali muito bem no acompanhamento da equipe médica, evidentemente. Perda de memória. Vamos falar sobre isso? Só que não é uma perda de memória, assim, a longo prazo, de repente, com o qual a gente está habituado. É Alzheimer, aos poucos foi perdendo. É um caso diferente, viu? Chama muito a atenção, por isso veio parar aqui no nosso quadro. Vejamos aqui. Mulher é encontrada ferida e sem memória em uma ilha da Croácia. Essa é a notícia, destaque do nosso site. O que aconteceu? Essa senhora, ou jovem senhora, até porque eles não sabem ainda a idade dela, pois é um caso bem complicado. Ela foi encontrada sozinha, absolutamente sem ninguém e sem memória, em uma ilha que fica no norte da Croácia. E também ferida. Um homem estava passando de barco pela ilha quando, de repente, viu uma mulher sozinha, que não estava acompanhada de ninguém, um pouco desnorteada e ainda machucada. Na hora, ele acionou o serviço de resgate. Segundo os agentes, essa mulher foi encontrada com ferimentos leves, extremamente desidratada e sem qualquer documento. Ela fala inglês, mas não lembra nada. Ela não sabe quem é ela, o que ela está fazendo lá, absolutamente nada. De acordo com a polícia da região, ela tem cerca de 60 anos, e eu estou falando cerca de 60 anos porque ela não tem documento e não lembra nem quem ela é, e tem 1,65 m de altura. Só são essas informações que eles têm. Ela foi encontrada na ilha de Krk, a maior ilha da Croácia e do mar Adriático. Olha aqui, onde ela foi encontrada, até que é uma ilha, consideravelmente grande e tudo mais, só que numa região afastada do todo, de tudo, e ninguém tem a menor ideia do que ocorreu com essa mulher. É um local muito popular entre os visitantes do país e, segundo o serviço de resgate, a área onde a mulher foi encontrada é muito rochosa, é praticamente inacessível pelo mar ou a pé. Doutor Fernando Gomes, eu ouvi essa história e quase lembrei do Náufrago, lá o filme do Tom Hanks, em que ele fica numa ilha e tem a bola que vira amigo dele, que é o Wilson e tudo mais. Se fosse cinema, estava bem mais fácil da gente ver e interpretar por aqui, né? Mas a gente está falando de um caso real e uma mulher encontrada numa ilha sem qualquer documento e sem lembrar quem ela é. Independentemente do que tenha havido, a gente não sabe qual é a realidade dessa mulher, o que aconteceu, uma pessoa pode, do nada, repentinamente, acordei e não lembro de nada, doutor? Bom, existem casos que são descritos tanto na neurotraumatologia como na neurociência em geral de alteração da memória dessa forma, alteração súbita, e aí a gente precisa entender se de fato é uma alteração ou uma amnésia retrógrada, anterógrada ou global. O que isso significa? A pessoa perdeu a memória para fatos antigos, mas a partir do momento então que ela teve contato com o pessoal do resgate, tudo que ela vivencia, ela consegue memorizar ou não. A gente precisa lembrar que existem dois pontos do cérebro que são muito importantes na
questão da memória. A gente tem o lobo frontal, principalmente o córtex pré-frontal, onde existe a memória de curto prazo. Essa memória que faz com que a gente gerencie a realidade, a gente memorize pequenos fatos. E a memória de longo prazo, que acontece no lobo temporal, principalmente, tendo a porta de entrada o hipocampo. Se uma dessas estruturas é lesada, quer seja do ponto de vista químico ou físico, e aqui a gente não sabe qual que é a história dela, mas de repente uma pessoa que foi intoxicada, que sofreu um trauma de crânio, teria uma explicação para esse tipo de quadro clínico. Olha só, um AVC específico numa região relacionada com a memória também pode trazer toda essa situação. Veja bem, ela foi encontrada num ambiente no qual ela estava desidratada, a gente não sabe se ela ficou desacordada, se de fato esse trauma de crânio foi tão leve assim ou não. Então nós temos explicações biológicas para esse tipo de situação. É lógico que vai ser no decorrer do tempo e com certamente exames que ela vai realizar, pelo menos uma tomografia de crânio, ela vai precisar realizar, que a gente vai conseguir montar esse quebra-cabeça e entender esse mistério. O ponto principal aqui é a gente entender se ela só está com problema de memória, mesmo que seja global, para trás ou a partir do evento, se ela também não consegue memorizar dali para frente, Elisa. Doutor Fernando, eu estou aqui ouvindo e imaginando as possibilidades. Eu estou indo longe aqui, né? A gente não sabe que tipo de problema ela passou, uma agressão, se ela estava fugindo de alguém, de alguma... A gente não sabe absolutamente de nada. Mas um serviço de resgate, evidentemente, eles são bastante especializados e tem pessoas muito eficazes, né? Para conseguirem interpretar os outros. E eles teriam, evidentemente, descoberto... acho que essa senhora está mentindo, né? É uma hipótese, tá, gente? Eu acho que ela não está falando a verdade. Mas eles viram que ela está desnorteada e desidratada e nem sabe como ela foi para lá. Uma pessoa que tem uma tendência à perda de memória, seja, por exemplo, por Alzheimer, geralmente isso ocorre a longo prazo? Ou pode ter pequenos eventos que já retiram a memória? Tudo que é muito súbito, isso em medicina em geral e em neurocirurgia e neurologia, isso funciona muito bem. Tem relação com a parte vascular. Então, uma interrupção súbita do fluxo sanguíneo cerebral pode levar momentaneamente e de uma forma, assim, até mesmo estúpida, à perda de função. Então, essa seria uma explicação. Atividades elétricas anômalas, como, por exemplo, uma crise convulsiva, uma epilepsia, que venha a comprometer a memória e a consciência, também pode explicar, Elisa, uma perda súbita de memória naquela situação. No caso dessa senhora, eu não vejo outra alternativa. Ela vai precisar ficar num serviço de saúde, vai precisar ser compensada clinicamente, hidratada, verificar se todos os exames de sangue estão funcionando de forma adequada, correr um eletroencefalograma, fazer um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, ser avaliada por um bom profissional que faça um bom exame neurológico, um bom exame físico, para a partir de então a gente conseguir traçar o plano e entender de fato o que aconteceu. Quando a gente fala de Alzheimer e outras demências relacionadas com o processo neurodegenerativo, até mesmo aquela amnésia pós-traumática que existe, né? Às vezes o indivíduo tem um evento tão chocante que parece que psiquicamente ele tem um bloqueio e acaba perdendo a sua capacidade de memorizar. Qualquer que seja essa alternativa, geralmente a gente tem um surgimento lento e progressivo dos problemas, principalmente quando a gente está falando aqui da questão do Alzheimer que você me perguntou. Explicadíssimo aqui pelo Dr. Fernando Gomes. E assim que tivermos uma novidade sobre esse assunto, né, que a gente possa descobrir o que aconteceu, pode ser que apareçam outras questões curiosas e até questões mentais mesmo, cerebrais. A gente traz aqui para, na sequência, ouvir o Dr. Fernando Gomes. Mas deixa eu colocar os olhos aqui no Twitter para ver se já tem gente comentando, hein? A pergunta que a gente fez, vai lá na hashtag Correspondente Médico, posta sua mensagem, marca a gente pela hashtag sobre fast food. Se você tem o hábito de comer fast food, por qual motivo? É porque você gosta ou por praticidade? Você acha que você come além da conta? Olha só esse estudo que a gente traz aqui para vocês, que engloba muito mais do que o nosso próprio hábito, mas até a relação com as crianças. Um estudo da Universidade de Michigan mostra que a pandemia de novo, mudou os hábitos alimentares das famílias norte-americanas. Então, um a cada 5 pais afirma que os filhos estão comendo fast food com mais frequência. E que está aparecendo aí na arte para você, 1 em cada 6 comem 2 vezes na semana. 40% dos pais relataram estar muito ocupados para cozinhar e 24% consideram que comer fast food é mais barato do que fazer refeições em casa. Doutor, temos várias questões aqui, né? Se é barato ou não, temos a questão do tempo e a questão alimentar com as crianças.
As crianças correm riscos, doutor, de ter essa criação, essa memória desde a infância, de consumir fast food, de que de repente isso é normal, ou aquela memória do paladar mesmo de, nossa, o bom mesmo é comer um fast food. Até que ponto isso é um problema? Você pode alterar totalmente o funcionamento do metabolismo e impressionar as células do corpo dessa criança de uma forma definitiva. Quando a gente fala de poupança, em geral, o que você fala? Olha, não é fácil, você tem que guardar, você tem que fazer restrições para guardar esse dinheiro e lá na frente ter alguma coisa. Quando a gente fala de poupança de saúde, é a mesma coisa. Então você imagina a facilidade, a praticidade, o paladar, que é lógico, é agradável, porque o cérebro adora coisa que tem a caloria, do tipo doce, fritura, gordura, um monte de porque tem muita energia. Então o que acontece? Você, na verdade, está queimando todo o seu cartucho agora. Como é que vai ficar a saúde dessas crianças dali para frente? A gente sabe que certamente comprometida. Você altera o padrão do funcionamento celular. Então, existe uma chance maior dessa criança depois ser obesa, evoluir para uma questão até mesmo do sedentarismo, alterações de colesterol, alterações que vão impactar na própria circulação sanguínea, no aparelho cardiovascular. Então, aqui fica um alerta realmente bem com grifado em vermelho aí para todo mundo prestar atenção do perigo que isso existe. E uma vez que você começa a ver o precedente, porque a pesquisa é curiosa, né? Ah, meu filho come 2 vezes fast food. Agora, seu filho foi sozinho ali e comprou o fast food? Não foi. Ele trabalha, tem dinheiro, aos 6 anos, fala, olha aqui, meu senhor, eu tenho aqui meu cartão de crédito, por favor, passe uma vez. A criança não vai fazer isso, né? Exato. Então, a gente percebe que é um comportamento, na verdade, geral, que mostra desde a questão da falta de tempo, da falta de interesse, do distanciamento do que faz a gente ser humano, né? Olha só, a comida não é só para ser ingerida, a gente pode ter um contato com ela de uma forma anterior, os nutricionistas falam muito isso. Então você precisa avaliar o seu alimento, você precisa entender o seu alimento e nada melhor do que se arriscar muitas vezes na cozinha para tentar você mesmo preparar a sua comida, além do que, na verdade, você ensina para a criança uma questão muito importante que é uma questão ambiental, né? Ou seja, o hambúrguer ele não dá em árvore, tem toda uma questão relacionada em volta, e a gente sabe da questão da gordura trans, da questão de todo o processo de armazenamento que impacta na natureza, não só do próprio corpo físico do indivíduo, como do próprio meio ambiente. Doutor Fernando Gomes, está chegando muita mensagem, o pessoal confessando aqui, ó. Se come mais fast food, se não come. Será que você se identifica com alguma dessas mensagens? Fernanda Futada falou assim, eu como por falta de vergonha na cara mesmo. Como e gosto de um fast food. Muita gente dizendo que come porque gosta e por prazer. A Mila Freire está dizendo o seguinte, eu como bem raramente porque eu gosto. É meio que uma recompensa de estar muito tempo na dieta. Então tem gente que vai lá, é o famoso, como é que dizem? Enfiar o pé na jaca, né? Justamente porque estão na dieta. Tem uma outra mensagem aqui que eu acabei de perder. Pronto, o Alcântara. Eu acho que é um misto dos dois. É rápido, é fácil, gostoso e não dá nenhum trabalho. E muita gente falando da praticidade. A gente chamou a atenção que nesse momento, essa pesquisa que a gente traz, essa análise, fala a respeito do momento da pandemia, em que a gente começou a pedir muita coisa em casa também, né? Mas de vez em quando bate uma preguiça, né, doutor? Porque até cozinhar, até lavar a louça, você pensa, acho que eu vou pedir aqui pelo aplicativo? Sim, o grande problema não é a exceção, o grande problema é a regra. Quando a gente fala de uma pessoa que coma 2, 3, 4, 5 vezes a semana inteira alimento dessa forma, você pode já imaginar que o corpo vai padecer, Elisa. Uma vez, de vez em quando, alguma coisa específica, a gente sabe que é divertido, que o momento da própria refeição é um momento de confraternização, isso não vai impactar na sua saúde de uma forma definitiva. O problema é você pegar uma criança e durante todo o processo de crescimento e desenvolvimento dela, você oferecer esse tipo de alimentação. Eu acho que aqui fica bem esse alerta para todo mundo. É lógico, né? A gente não é robô também. Você não vai fechar a sua vida de possibilidades e ter bons momentos e se divertir com seus amigos e tudo mais. Mas, lógico, quando isso vira regra, o problema pode ficar estabelecido. Doutor, se tivesse tempo, eu leria tantas mensagens aqui, gente falando que come mais fruta, menos fruta, que é vergonha na cara mesmo, que é praticidade, que é para não lavar a louça. Enfim, obrigada a você, viu, que participou, mandou sua mensagem. É sempre ótimo ter a sua participação e as suas impressões também sobre os assuntos que a gente traz. Doutor Fernando Gomes, fast food de vez em quando? Ou aquele hambúrguer vegetariano? Não, de vez em quando não tem problema. O problema é a regra. Essa é a mensagem que tem que ficar, Elisa. Muito bem, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem, cuidado aí com a alimentação e até breve. Aquela batatinha frita de vez em quando, né, que é uma loucura. Este foi mais um Correspondente Médico.